Olá, meu nome é Matheus Salmito, sou do PET Engenharia Química UFC e hoje eu vou apresentar para vocês a monitoria de Química Inorgânica do PET aqui. Na monitoria de hoje nós vamos falar um pouco sobre a representação diagramática de dados potenciais, o que é? Vamos usar os dados potenciais, colocar em dois diagramas, diagrama de Latimer e diagrama de Frost, e apresentar interpretações sobre esses dados. No caso do diagrama de Latimer, podemos usar quando nós queremos respostas de caráter quantitativo no nosso elemento. O diagrama de Frost é utilizado para quando queremos respostas em caráter qualitativo. Vamos falar agora um pouco sobre o diagrama de Latimer. O diagrama de Latimer ele vai apresentar a estabilidade relativa entre os estágios de oxidação de um determinado elemento em solução aquosa. Aqui embaixo nós temos um diagrama de Latimer, onde esse diagrama apresenta os estágios de oxidação do cloro e ele vai apresentar a estabilidade relativa desse cloro ao longo do diagrama. Como se dito mais à frente, o potencial de redução está aqui em cima. Quanto maior o potencial de redução, mais facilmente o cloro, que é a espécie em questão, vai reduzir. Desse modo, a apresentação do potencial de redução vai poder nos dizer a estabilidade relativa de um em relação ao outro. Como nós podemos ver, o diagrama de Latimer é útil para apresentar os dados quantitativos de cada elemento. Aqui, do cloro 7+, o cloro mais 5, podemos ver o potencial de redução. Desse modo, o diagrama serve para apresentar para a gente o potencial de redução do cloro. E podemos ver que no diagrama de Latimer, o estado de oxidação do cloro, no caso aqui em questão, mais 7 vai crescendo, mais 5, mais 3, mais 1, ao longo do diagrama, da esquerda para a direita. O diagrama que é apresentado é no caso de solução ácida. Tivemos há pouco uma ideia geral do que é o diagrama de Latimer. Agora vamos analisar esse gráfico. Eu tinha mencionado os valores dos potenciais padrão de redução são escritos acima da seta que une os elementos, ou seja, aqui acima nós temos os valores dos padrões de redução quando o cloro, no caso ClO4-, reduz para ClO3-, do NOx mais 7 até o NOx mais 5. Então, algumas vezes o número de oxidação fica abaixo dos elementos, como a gente pode ver aqui embaixo. Esse número de oxidação é o número de oxidação do cloro, ele vai caindo da esquerda para a direita, mais 7 a menos 1, que é o intervalo de NOx, do caso, do cloro. Podemos analisar se uma espécie vai desproporcionar ou não através do diagrama de Latimer. Quando é que vai ocorrer um desproporcionamento? Se a gente analisar o diagrama de Latimer, vai ocorrer desproporcionamento quando o potencial da direita for maior que o potencial da esquerda, ou seja, ClO2-, o potencial da direita é mais 1,65, o potencial da esquerda é 1,18, ou seja, o ClO2- tem a tendência a desproporcionar. Só pela análise do diagrama de Latimer, nós podemos ver isso. E o que seria o desproporcionamento? No caso, o desproporcionamento é a espécie ClO2- se transformar nas suas duas espécies adjacentes, ou seja, ClO3- e HClO-. Nesse caso, vai ocorrer o desproporcionamento no caso de uma solução ácida. Olhando pelo diagrama de Latimer, nós poderíamos supor que, para calcular o potencial de redução para o ClO4- virar ClO2- seria apenas somar mais 1,2 mais 1,18, mas não é assim que ocorre. Para o cálculo do potencial padrão, nesse caso, nós temos que usar o conceito de ΔG, energia livre de Gibbs, igual a menos NFE, que a gente vai debater no próximo slide, para calcular esse potencial de redução. Vamos calcular agora, então, o potencial de redução quando o HClO se transforma em
Cl-. Vamos usar a fórmula de ΔG. ΔG que é igual a E menos NFE. E é o potencial de redução padrão. F, número de Faraday. E N é o número de elétrons que são transferidos durante essa nossa redução. Temos que o ΔG da passagem de HClO até o Cl- é igual o ΔG da passagem de HClO para Cl2 e somado ao do Cl2 até Cl-. Então vamos substituir essa fórmula. Então, o número de elétrons que são movimentados de HClO até Cl-, número de Faraday, potencial dessa transformação, que é o que a gente quer, vai ser igual a menos N, no caso N é o número de elétrons envolvidos de HClO até virar Cl2, F, número de Faraday, potencial de redução na passagem HClO até Cl2, que nós temos, que é 1,63, menos N, que é o número de elétrons que se transfere Cl2 até o Cl-, vezes a constante Faraday, vezes o potencial de redução, que é o que nós temos aqui, mais 1,36. Substituindo na fórmula, nós teremos exatamente isso. Na primeira passagem só ocorre um elétron, se transfere. Na segunda também só um elétron. E na passagem de HClO até Cl- temos 2 elétrons que passam. Nosso potencial de redução final fica então 1,50 volts. Podemos notar que se tivéssemos feito apenas a soma daqui para cá, teria dado por volta de 3, que é exatamente a metade do potencial padrão real. Agora vamos falar um pouco sobre o diagrama de Frost. Ao contrário do diagrama de Latimer, o diagrama de Frost apresenta uma interpretação mais qualitativa do potencial de redução do que no diagrama de Latimer. Assim como o diagrama de Latimer ele apresenta uma estabilidade relativa entre os estados de oxidação de um determinado elemento em solução aquosa, sendo que a apresentação dos dados no diagrama de Frost é diferente. Ele é apresentado a partir de um gráfico de N vezes E versus o número de oxidação, N vezes E no eixo Y e número de oxidação no eixo X, número de oxidação do elemento. Agora vamos fazer uma análise do diagrama de Frost. O primeiro ponto que deve ser abordado é sobre a inclinação da linha. Em um diagrama de Frost, a inclinação da linha que liga dois estados de oxidação, ele vai representar o potencial padrão do par. Ou seja, do N2H4 com NOx, NOx igual a menos 2, e o NH2OH, onde o nitrogênio tem NOx menos 1, o potencial padrão do par vai ser a inclinação dessa linha, que você pode calcular pelo gráfico. No diagrama em questão, nós temos o diagrama do nitrogênio, sendo a linha azul quando ele está em um meio ácido e a linha vermelha quando ele está em um meio básico. No diagrama de Frost também podemos analisar a substância quanto ao quesito desproporcionamento. O desproporcionamento de uma substância vai ocorrer quando a linha que une as suas duas espécies adjacentes estiver abaixo da espécie, ou seja, as espécies adjacentes do nitrogênio em NH2OH são N2H4 e o N2. A linha que liga o N2 e o N2H4 seria essa linha mais ou menos aqui. Vamos imaginar a linha. O NH2OH está acima dessa linha, logo ele é instável em relação ao desproporcionamento quando ele está em meio ácido, por isso em meio ácido ele vai desproporcionar. A partir do diagrama de Frost também
também podemos analisar quanto ao comproporcionamento de duas espécies. Vimos que o desproporcionamento de duas espécies é quando o desproporcionamento de uma espécie é quando essa espécie se transforma nas duas espécies adjacentes. O comproporcionamento é quando duas espécies não adjacentes se transformam em uma espécie que está entre as duas. Por exemplo, não é o caso que vai ocorrer aqui, mas podemos citar o comproporcionamento ocorreria caso o N2H4 e o N2, quando estivessem juntos em uma mesma solução, se tornassem H2OH, mas isso não vai ocorrer. Podemos analisar o gráfico quanto ao comproporcionamento. O comproporcionamento vai ocorrer quando a espécie intermediária entre duas espécies não adjacentes estiver abaixo da linha que liga essas duas espécies. Por exemplo, podemos ver aqui o NH2 e o NH2OH e o N2O. A linha imaginária que ligaria os dois seria NH2OH, passando por aqui até o N2O. Podemos ver que a espécie intermediária, ou seja, o N2, está abaixo dessa linha imaginária, logo NH2OH e N2O, se estiverem juntos em uma mesma solução, vão comproporcionar e virar o N2. Assim, a gente termina a videoaula do PET Engenharia Química sobre diagramas, onde nesses diagramas a gente falou um pouco sobre potenciais de redução. Obrigado por ter assistido a videoaula do PET Engenharia Química.